Botafogo acerta a contratação de Luiz Henrique por 100 milhões de reais, maior compra da história do clube e também do futebol brasileiro. Mas afinal, o Botafogo tem mesmo esse dinheiro? Fica comigo depois da vinheta no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Pois é, pessoal. Botafogo acerta contratações de Luiz Henrique por 100 milhões de reais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é 20 milhões de euros. É muito dinheiro? É pouco? É um jogador que vale isso? Então, o primeiro ponto é o seguinte: 20 milhões de euros no futebol brasileiro é muito dinheiro. De fato, é a maior contratação da história do futebol brasileiro. A gente tem jogadores na faixa de 10, 12 milhões de euros sendo comprados pelo Palmeiras, pelo Flamengo. Mas, realmente, 20 milhões de euros é muito para o futebol brasileiro. Então, primeiro ponto é o seguinte: independente se é muito para o futebol brasileiro, a gente tem que entender se é muito para o Botafogo, certo? Então, a gente está aqui com o balanço do Botafogo aberto e a gente vai dar uma avaliada nos números. A gente ainda não tem o balanço de 2023, então a gente vai encaixar já no balanço de 22, que foi um ano que o Botafogo jogou a Série A, então já dá uma boa referência. E a gente pode meio que entender se o Luiz Henrique cabe ou não no orçamento do Botafogo. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro ponto é entender o total de ativos. Ativos, tudo aquilo que o time tem, né? O valor do estádio, o valor do próprio elenco, contas a receber. Então, são valores assim que o clube, aquilo que o clube tem. Então, a parte que me assustou bastante nessa contratação é o seguinte: o Botafogo tem hoje não, né? Em final de 22, um total de ativo de 280 milhões de reais. Então, poxa, você tem uma contratação de 106 milhões de reais para um time que tem 280 milhões de reais. Então, assim, você pega. Esquece um pouco a história do Botafogo. A gente aqui fala de finanças. O Botafogo tem um ativo de 280 milhões de reais e você está desprendendo 106 milhões de reais num jogador apenas. Então, é um jogador que é mais que um terço do total do ativo do clube. E falando um pouco em passivo, e aí a parte que me assustou bastante no Botafogo, a gente tem um passivo de 401 milhões de reais, que é meio que a dívida do Botafogo, aquilo que o Botafogo tem de negativo, que são fornecedores, contas a pagar, obrigações tributárias, receitas diferidas, ou seja, o Botafogo está devendo esse dinheiro, né? Então, você tem um patrimônio líquido do Botafogo de menos 120 milhões de reais. Menos 120 milhões de reais. Cara, se você fecha o Botafogo hoje, o John Textor resolveu fechar o Botafogo. Ele está devendo 120 milhões de reais. Então, você já parte de um clube que está numa situação negativa, que precisa, é verdade, de investimentos para fazer o clube alavancar receitas e conseguir mudar esse cenário do patrimônio líquido do Botafogo. Mas, assim, a primeiro momento eu me assustei um pouco com o valor da contratação versus o que o clube tem. Mas, assim, vamos relevar um pouco a questão do patrimônio líquido e dar uma olhada nas receitas do Botafogo, se o Botafogo é um time rentável, lucrativo ou não. E por que a gente tem que olhar isso? Uma métrica que eu observei que é interessante para você avaliar o tamanho do investimento que o clube pode fazer é você enxergar em termos de 20 a 25% no máximo que o clube deve investir em contratações baseado na sua receita. Então, a gente teve uma receita do Botafogo de 142 milhões de reais, tá? É verdade, foi o primeiro ano que o Botafogo voltou para a Série A, foi o primeiro ano de SAF. E 23 foi um ano muito melhor que 22. O Botafogo disputou a Copa do Brasil, Sul-Americana, vai para a Libertadores 24. Então a perspectiva de crescimento é muito boa. Mas você ter uma receita dobrando de um ano para o outro em pouquíssimo tempo é difícil. Então a gente pode estimar que o Botafogo vai chegar em 200, 250 milhões em 23 e crescer para 350, 400 no futuro. Mas assim, olhando hoje, eu vou fazer uma estimativa aqui, tá, pessoal? Eu vou estimar que o Botafogo vai subir bem essa receita para uns 250 milhões de reais de receita recorrente, sem contar vendas de atletas, né? E a gente vai entender se esse valor é compatível com a contratação do Luiz Henrique, tá, gente? Então, peguei minha calculadora aqui, a gente tá falando em 250 milhões de reais de receita e um percentual de 0,25, que é 25%, um quarto dessa receita vai ser destinada a contratações. Então a gente chegou num total de 62 milhões. Eu tinha feito com 200 também. Então o Botafogo deveria gastar no máximo para 2024, olhando um pouco a receita estimada para 23, né?
50, 60 milhões de reais no máximo, né? Então, só a contratação do Luiz Henrique, ela já estourou esse teto. Então, assim, isso já dá uma pista de que é um valor acima do que o Botafogo pode pagar. E quando você vai a fundo na matéria, você vê que inicialmente o John Textor tentou comprar o jogador pro Lyon. Então, daqui você já sente que o Botafogo, na verdade, não está correndo tanto risco nessa negociação. Só que tem um porém. Os 20 milhões de euros que o Botafogo está vendendo, está trazendo o Luiz Henrique, é um dinheiro que sai do capital da SAF do Botafogo, mas ele tem a garantia de que o Lyon vai recomprar o jogador para ir para a França. Então, assim, o risco é muito baixo em termos de investimento, porque você está fazendo um investimento grande, mas você tem a certeza de que o jogador vai para o Lyon. Só que tem um problema. É aquele cara classe média que alugou a Ferrari. Ele vai curtir a Ferrari, mas em algum momento ele vai ter que abandonar. Então essa Ferrari do Luiz Henrique é uma Ferrari pro Lyon, não é uma Ferrari pro Botafogo. E aí a gente vai agora entender no veredito final. Veredito final. Se o Luiz Henrique foi uma boa contratação ou não foi uma boa contratação. Pois é, pessoal. Momento do veredito final. A contratação do Luiz Henrique é uma contratação de muito impacto para o torcedor do Botafogo, mas olhando para o que o time tem de ativos, olhando para o faturamento de 2022, a conclusão é uma contratação com o carimbo do John Textor. Não é uma contratação do Botafogo. É uma contratação que vem com uma data de validade limitada. Ele vai ter que sair para o Lyon. Na minha opinião, esse não é o caminho correto para o Botafogo. O Botafogo tem que alavancar suas receitas, crescer transmissão de jogos, crescer sócio-torcedor e esse dinheiro ser suficiente para você abastecer o clube. E você, torcedor? Gosta de ter o seu time como barriga de aluguel? Você traz jogadores especiais? O Palmeiras da Parmalat fez muito isso e vai ter a revenda para o exterior? Ou você prefere um caminho de um crescimento mais orgânico, mais em linha com o que foi um Tiquinho Soares, um Eduardo? E aí, gostou da contratação do Luiz Henrique? Deixa aí nos comentários a sua opinião e